Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje é a quarta parte do nosso programa Master, que é Paisagismo em Condomínios, com a presença da Suzana Udler, uma paisagista incrível, que já fez alguns programas com a gente e que está falando coisas muito interessantes. Tudo bem, Suzana? Tudo ótimo, estamos aqui para tudo. Está gostando desse nosso papo aí no O Perito Podcast? Olha, estou adorando porque eu acho que é bem importante isso que a gente está fazendo. A gente está falando com o síndico e ao mesmo tempo com os condôminos dos prédios e também isso vai ajudá-lo a fazer com que eles valorizem o trabalho dele, porque ele realmente tem que cuidar de muita coisa importante, ele abraça o prédio todo. E eu acho que a gente está contribuindo para isso. É muito bom. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa um pouquinho diferente, que é sobre a valorização de um condomínio. Primeiro, valorização até financeira, valor imobiliário, e depois sobre a valorização relacionada à convivência. Poderia até pensar em valorização do síndico como promotor da convivência. Tá? Bom, que fatores você acha que um projeto paisagístico pode trazer para valorizar financeiramente um condomínio? Quando eu fiz o meu pós-graduação em perícias e avaliações, a primeira pergunta que se falava era o seguinte: quais são os fatores valorizantes que você tem num imóvel? Então, proximidade do metrô, proximidade de supermercado, e desvalorizantes, um poste na frente do terreno, uma comunidade de baixa renda, com gente esquisita do lado, próximo, enfim, coisas que valorizam, coisas que desvalorizam, tá? No caso aqui do paisagismo, o que pode trazer valorização econômica? Quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho, a gente tá horroroso, né? Inchado, tá horrível mesmo. Não olhe para mim como se fosse você, por favor. Absolutamente, mas na verdade é muito diferente depois que a gente se arruma, se a gente penteia o cabelo, a gente coloca um detalhe, no caso de mulher, sei lá, um pouquinho de uma coisa no olho e tal, você se valoriza. Eu falei isso como uma metáfora para o próprio condomínio. Um condomínio, no esqueleto arquitetônico dele, mesmo que seja belíssimo, a maquiagem é dada pelo paisagismo que é feito em volta dele. Então, eu não tenho dúvida, e você já pode comprovar isso, quando tem um empreendimento sendo lançado, antigamente botava lá um carinha sentado com uma mesinha, o cara ia lá, olhava o prédio, a planta, não sei o quê. A maquete. Cada vez mais se investe no quiosque, que já não é mais quiosque, são verdadeiras casas maravilhosas, quanto mais bonitas, cheio de plantas em volta, para dar a ideia ao futuro comprador de que aquilo vai ser um condomínio que vale a pena, que vai ser valorizado, que vai ser lindo, que ele vai se sentir confortável, que ele vai poder trazer as pessoas, do qual ele vai ter orgulho. E isso é dado basicamente pelo paisagismo que reveste, que decora, que maquia o condomínio. Entendi. Agora, me fala uma coisa, existem plantas de todo preço. Eu tenho espécies caras, espécies não tão caras, espécies muito baratas. Você acha que alguém olha para um condomínio e vai valorizá-lo só porque está enxergando plantas caras lá? Isso é também uma coisa que depende do nível de educação e consciência das pessoas. Por exemplo,
eu vou citar um exemplo meu. Eu fiz um projeto para um condomínio. Esse projeto passou por várias etapas. Eu descasquei o condomínio inteiro. Nós tiramos todas as árvores que tinham originalmente, porque estava fazendo água. A gente refez toda a impermeabilização, fiz tudo de novo. Revestimento de piscina, de pisos, criei tudo novo, mas por várias etapas. E com uma comissão que era a comissão eleita pelo condomínio para fazer as decisões. E, claro, tudo era exposto à Assembleia de Condôminos. Depois que foi tudo aprovado, as plantas em A0 ficaram expostas para as pessoas acompanharem o que estava sendo feito, mas algumas pessoas nem chegaram a participar, né? Aquilo aconteceu. Quando eu terminei e estava, então, implantando o jardim, já tinha sido tudo feito, toda a parte de infraestrutura e tudo mais, comecei a implantar o jardim em si. Uma senhora que desceu e passou ali, ela olhou e falou assim: o que você está colocando aqui? Que mato é esse? Que coisa horrorosa! Onde é que estão as azaleias, os caizucas? Ela falou exatamente isso. Ela falou: um condomínio que se preze tem que ter azaleia, caizuca e sica. Bom, na verdade, isso são heranças culturais da Europa e as pessoas que acham que o seu condomínio vai se valorizar por ter plantas europeias, que no final fica assim, um uniforme. Você olha em toda parte, azaleia, caizuca e sica, por exemplo, né? Tá ali no batistaca do paisagismo. Então, as pessoas de hoje em dia já estão com outra mentalidade. Elas percebem que o design é muito mais, que a planta, quando você tem as cores que seguem um pensamento, uma definição de Pantone, que vai trazer outra visão do próprio jardim, isso valoriza muito. E mais, o projeto de paisagismo, ele não pode ser visto como um projeto à parte. O projeto de paisagismo, ele tem sucesso quando ele está integrado à arquitetura. Então, quando eu olho como é que é a arquitetura desse prédio, eu tenho que fazer um projeto para este prédio, eu vou ter no final um projeto só. Ninguém vai saber que são dois, né? Então, isso é muito importante, porque você vai valorizar todo o empreendimento. Perfeito. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Os telhados verdes já foram moda uma época, adorava-se fazer, depois caiu um pouquinho, ainda tem bastante. Você acha que isso valoriza? Eu acho que valoriza, principalmente agora em que a gente está muito mais preocupado com sustentabilidade, com menos uso de ar-condicionado. O telhado verde, ele realmente diminui o calor dentro dos ambientes e é uma alegria a mais, né? Quer dizer, se você conseguir dar ao telhado uma função, né? Muitas vezes você consegue ter no telhado uma área de uso, até para fazer horta, para ter algumas a função que você diz é uma utilização para fazer alguma coisa. Se você tiver uma laje, em vez de você ter só o telhado, só argila expandida em cima, e você conseguir, porque isso no projeto permite, tem que estar em compatibilidade com o projeto arquitetônico e de engenharia, né? Então, se você puder usar esse telhado para fazer um telhado verde e uma área verde, você está valorizando infinitamente tudo. O bolso, a economia de luz, de ar-condicionado, e os usos, e o lazer e tudo mais. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz assim, laudos em condomínios onde existia um telhado e o condomínio optou por remover o telhado e fazer uma laje para ser utilizada como laje, ou playground, de repente fazer alguma construção, solar, alguma coisa assim. E, em especial, num condomínio aqui em Pinheiros,
uma moradora do último andar entrou com uma ação contra o condomínio e ganhou ação para refazerem, recolocarem o telhado por conta do aquecimento que ela sofria, que ela passou a sofrer no apartamento dela. Mesmo tendo uma cobertura de isopor e tal, não sei o quê, mas começou a aumentar muito e ela ganhou essa ação. Então, estão refazendo o telhado agora nesse condomínio. Então, pensando aqui, se tivessem usado a opção telhado verde, quem sabe não teria sido tão grave a solução depois. Não tem dúvida. Eu lembro do apartamento da minha irmã, que também estava na cobertura, era um calor insuportável, mesmo com ar-condicionado. Aquilo ali era um forno. E realmente existem outros recursos, além do telhado verde, são bolsões de ar, um monte de coisa que pode ser feita, mas o telhado verde, ele é muito mais dinâmico, ele é orgânico, né? E mesmo nessa situação, você quer usar para alguma coisa, você pode circundar com o verde, com plantas mesmo, você pode usar de outros recursos, além daquele uso para o qual você tirou todo o verde para botar alguma coisa. Agora, né? Uma coisa que se fala muito de condomínio, se preocupa demais, é com relação ao custo das coisas, né? Então, se eu for sugerir isso para um condomínio, né, eu tenho que apresentar um plano, uma ideia de troca financeira. Ó, você vai gastar X nessa reforma, mas essa reforma vai te retornar em 2 anos. Você vê alguma coisa que possa trazer recurso para o condomínio implantando uma área verde? Numa laje de cobertura, principalmente. Na laje de cobertura, essa coisa do retorno e tudo mais, isso é difícil você quantificar. Mas você percebe, quando você está com um jardim no telhado, primeiro essa diminuição do calor no último andar, né? E você pode aproveitar esse jardim do telhado para várias coisas, volto a dizer, sempre levando em consideração a aprovação de engenharia, né, de cálculo. Sim. E tudo mais. E todas as... Obrigado pela força, viu? Isso. E todas as outras instâncias, quer dizer, a execução adequada de impermeabilização e drenagem, isso é importantíssimo, né? Então, levando em consideração tudo isso, você tem nessa área lá em cima, uma área a mais do teu prédio. Você não tem só o teu jardim, ou toda a parte externa do térreo. Você tem ali possibilidade de ter pomar, né? Você ter caixas com árvores frutíferas, você ter uma área para fazer, sei lá, área fit, né? Uma área para você fazer ginástica ao ar livre, cercada de verde. Eu acho que isso é um retorno incrível, né? E tem N outras possibilidades. Mesmo que não seja um retorno financeiro, não dá para quantificar isso em dinheiro, mas você ganha em outras coisas. E deve dar para quantificar isso em dinheiro, mas eu vou te dizer francamente que eu nunca fiz isso, nunca quantifiquei, então eu não posso te dar esse dado. Aí você tem que perguntar para quem já fez isso. Então vamos para o outro lado. Como que isso aqui funcionaria como uma área de interação, como que você chamou? A área de... Introversão e extroversão? Extroversão, eu gostei do termo. Uhum. Né? Como que isso aí poderia assim, favorecer a convivência entre condôminos? Porque também tem uma coisa, né? A gente mora em São Paulo, né? Eu hoje não conheço todos os vizinhos do meu prédio, né? Gente nova, de repente eu desço no elevador, você mora aqui, legal, hein? Né? Enfim, porque não tem áreas de convívio. Exatamente. Nem interesse em frequentar áreas de convívio, mas também por faltar estímulo, como, por exemplo, um jardim agradável, uma área gostosa. Exatamente. De encontrar pessoas. Né? Tudo depende a quantidade de espaço que você tem para convivência, mas sempre é possível ter algum espaço para convivência. Né? Quando você entra num lugar e é cimento, tudo cimentado, aí tem uma balança e um escorregador, e aí tem um banco, pode crer que ninguém vai usar, né?
Agora, se você tem um jardim, mesmo que seja no espaço pequeno, seja lá em cima, seja embaixo, que tenha, por exemplo, bancos cercados de plantas, com um lugarzinho, com uma mesinha que você possa trazer alguma coisa, lugar para fazer uma comidinha. E aí também vai depender muito do condomínio, de organizar reuniões ou fazer dia de não sei o quê, dia da pizza, dia de... trazer os condôminos para conviverem de fato. E o jardim pode ser um apelo para eles, porque é um lugar gostoso, é um lugar que atrai, que eles não têm dentro do apartamento. Então, eles querem descer, eles querem poder sentar ao lado dos outros, começa a trazer alegria. Às vezes tem um cantinho mais ao fundo, você põe uma rede ou duas, você já está trazendo aquela sensação de estar na zona rural, no campo, né? Na casa de campo. É uma delícia isso. Então, é possível sim, é possível fazer, ter uma aguinha correndo que vai... Você também fica mais calmo, mais tranquilo, você quer conversar. Tudo isso é possível fazer e atrai mesmo. E a convivência entre os condôminos é estimulada. E se o síndico tiver essa mentalidade de promover esse tipo de coisa, criando essas áreas e depois criando a movimentação, o uso dessas áreas, exatamente, tanto melhor. O síndico ele tem que delegar e criar comissões para essas coisas. E na hora que se criam as comissões, as pessoas começam a ficar mais ativas e trabalhar pelo próprio condomínio. Se a política interna não estragar, né? Que o condomínio tem muito disso. Tem muito. A pergunta que a gente tem hoje é a seguinte, vem de Fortaleza, né? Ela chama-se Silvia Nunes. Caro professor Ansel, admiro o seu trabalho e gostaria de saber, é verdade que um condomínio com áreas verdes bem cuidadas pode ter um aumento significativo no valor de mercado? Como essa valorização é calculada? Como vai calcular, você não vai saber responder. Eu acabei de responder que o cálculo deve até existir, mas eu não tenho, eu não costumo, não cheguei a me interessar profundamente por isso, porque eu percebo o retorno, eu percebo, né? Isso é sensível. Então, um jardim bem cuidado, ele faz toda a diferença, toda. As pessoas querem estar lá, as pessoas querem ter um apartamento naquele prédio, porque ele tem todas aquelas áreas gostosas de se ficar e onde se pode conviver não só com a sua família, mas com os próprios condôminos ou com amigos que você traz de fora. Silvia, eu acho que a questão não é bem como calcular esse valor, porque esse valor não é tangível, não é fácil de calcular. O que a gente pode pensar é com relação à lei da oferta e da procura. Se o lugar é agradável, ele vai ser mais procurado e daí o preço dele tende a levantar, tá? Tende a subir, tende a se valorizar. Eu acho que é esse o espírito da coisa, um jardim bem cuidado, assim como uma fachada bem cuidada, como umas janelas bem cuidadas, portaria, enfim, todo o conjunto, como a Suzana falou já nesse programa e também nos anteriores, né, que o projeto paisagístico, ele não existe sozinho, só por ele. Ele faz parte de um contexto. E todo esse conjunto trabalha de uma maneira para se valorizar ou desvalorizar, dependendo de se ele é bem cuidado ou não e se ele é bem integrado uma coisa na outra ou não. Acho que é por aí, né? É perfeito. É isso mesmo. Gostei. Suzana, terminamos a nossa série de programas, foi assim muito legal. Olha, o espaço aqui está aberto, sempre que você quiser voltar, tiver alguma novidade assim, farei isso. Hora que você quiser, tá bom? Ok, obrigada, viu, pela oportunidade. Quer fazer uma mensagem aqui para os nossos síndicos? Síndicos, não sejam só meros administradores. Pense que cada um dos condomínios, quer dizer, na hora que você é um síndico de um condomínio, você tem uma responsabilidade não só em fazer tudo funcionar, em dar uma diretriz para os habitantes desse condomínio, como também na educação deles, na conscientização
e em transformar a vida de todo o condomínio numa coisa muito mais tranquila, confortável, alegre. É isso que a gente quer na vida mesmo, não é? Tudo isso. Então, Suzana, muito obrigado. Antes de me despedir, uma lembrancinha. Todo convidado, quando vem aqui, recebe de brinde a caneca do programa O Perito, que eu tenho o prazer de te dar. Ok, bom, Para eu você não não sou, esquecer da gente. não sou perita, mas eu pretendo usar isso aqui com a maior alegria. Muito, muito, muito obrigada. E para vocês todos, obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever no canal, dar uma clicada aí, o sininho também para receber as nossas notificações. E até o próximo. Suzana, obrigado e até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.